para conversarmos um pouco mais sobre esse estudo e também as diversas ideias de estender a vida humana. Vamos receber agora ao vivo a doutora Juliane Pesequilo, que é geriatra. Vamos lá? Deixa eu colocá-la aqui na nossa tela para a gente conversar um pouquinho sobre esse estudo. E nós acabamos de falar, doutora Juliane Pesequilo, bem-vinda, boa noite, prazer. Boa noite, prazer, obrigado pelo convite, viu? Obrigada por participar aqui conosco na edição de hoje, falando aí sobre essa reportagem que nós acabamos de mostrar. Inclusive, na própria reportagem, como nós vimos, há um estudo bastante curioso, mas há um dilema ético aí envolvido quando pensamos nessa técnica em aplicação em humanos, ou seja, usar sangue novo para prolongar a vida. Tem a ver somente com ética ou tem mais alguma coisa envolvida, doutora Juliane? Boa noite, Marisa, obrigado pelo convite. Boa noite, telespectadores. Na verdade, assim, esse estudo ainda é um estudo bem inicial, né? Um estudo ainda, como a gente chama, de fase pré-clínica, né? É um estudo ainda experimental. A gente divide, né, os estudos geralmente em dois tipos, né? O de fase pré-clínica e o fase de pesquisa clínica mesmo. Esse de fase pré-clínica, geralmente são testes que não são autorizados ainda a realizar seres humanos, né? Por isso, nesse estudo, eles estão usando ratos aí, né? E, além dos dilemas éticos, né? A gente sempre tem tudo isso, não só na fase clínica, mas também nessa fase aí de gatos também, de ratos e tudo mais, né? Para chegar na fase clínica ainda vai demorar muito, né? E não tem ainda respostas assim tão promissoras para a parte humana, não. Isso está ainda bem localizado em animais aí, né? Agora, inclusive, esses estudos, imagino eu, que deva demorar bastante. Agora, quais são as fases de um estudo dessa natureza, doutora? Na verdade, até para se transformar ou não em algum produto de mercado, quais são as etapas de um estudo? A gente tem que ter ciência, né, que para o desenvolvimento de qualquer tipo de medicamento, vacina, né, essas coisas, né, a gente tem sempre a divisão, né, em etapas, né. Então, a primeira fase é a pesquisa experimental ou fase pré-clínica, né, que é quando começam os testes, né, em animais, para depois eles começarem a ir para a fase clínica, que seriam em pessoas de verdade, né? A fase clínica de desenvolvimento, ela é dividida em 4 fases, né? A primeira fase, ela vai envolver pequenos grupos, né? Em geral, de 20 até 100 pessoas no máximo, né? Que são questões de meses os testes, né? E eles vão avaliar principalmente a segurança inicial, né? Uma avaliação bem preliminar do medicamento que está sendo lançado, né? Depois a gente cai numa fase 2, que já é um número limitado de participantes, né? Que vai de vários meses até 2 anos, que é mais para avaliar a eficácia, definir a dose mais eficaz do medicamento, em paralelo com a avaliação de segurança desse processo de estudo, né? E a fase 3, ela já vai ser uma pesquisa mais abrangente, né? Vai levar de 1 a 4 anos, já vai incluir várias pessoas na pesquisa, já está trabalhando com fase humana, segue ainda vendo a parte de segurança, mas vai ver risco, benefício, o aumento de número de pacientes que pode ser feito, a intenção mesmo para registrar esse medicamento, para ele estar autorizado. E aí a fase 4, quando entra na farmacovigilância mesmo, né? Que aí a gente experimenta o produto mesmo e avalia as indicações do mesmo. Mas a gente tem que ter ciência que, assim, as pesquisas experimentais e de pesquisa clínica, o tempo total para o desenvolvimento chega a ser até, às vezes, de mais de 10 anos, né? Uhum. Agora, já existe essa técnica do sangue mais novo, não é? Para trazer aí a eterna juventude. É novidade ou já existem estudos assim no mundo, já existem procedimentos até mais avançados, ou tem muito charlatanismo no mercado? Enfim, como que a senhora vê isso? Senhora não, perdão, Não, como você vê isso, não é? Não, ainda é estudo, tá? Para seres humanos é relacionado a isso, longevidade, né? Essas coisas ainda não tem, tá? Charlatanismo no sentido de desenvolver uma longevidade, tornar o idoso de 60 anos mais jovem, né? Ou ganhar a expectativa de vida, isso ainda é charlatanismo, né? Não tem como justificar e ainda é impraticável para a parte humana isso. Agora, doutora Juliane, essa busca pela vida eterna, pela juventude eterna, não é novidade, né? Agora, na sua especialidade, o que você pode dizer para as pessoas que estão acompanhando como ter uma vida mais longeva e com qualidade? Eu trabalho com geriatria, né? Os idosos, a gente tem também os pacientes mais jovens que procuram o nosso consultório, né? Principalmente buscando isso, a longevidade.
Então, assim, o que eu sempre oriento meus pacientes é uma alimentação saudável, né? Evitar frituras, coisas gordurosas, alimentos ricos em farinha branca, né? Dar preferência às coisas mais grelhadas, né? Se alimentar de frutas, legumes, né? Pelo menos aí umas 3 porções ao longo do dia de cada uma, né? A hidratação, né? O nosso corpo é composto de mais de 70% em água, né? Então, uma hidratação, ela ajuda o funcionamento adequado dos órgãos, melhora a pele, né? Traz essa qualidade de vida aí melhor, né? Também. E a praticar atividade física, né? Cuidar da parte emocional também. A parte física, sempre as pessoas deixam um pouquinho de lado, né? Não aqueles que são aficionados, mas sempre deixam um pouquinho de lado, mas a atividade física traz mais disposição para o ser humano ao longo dos anos, não é isso, doutora Juliane? Sim, a prática de atividade física, ela melhora a qualidade de vida, ela libera hormônios de prazer, ela traz melhora da autoestima, né? Para parte geriátrica, ela melhora a massa muscular, melhora a independência, traz mais tempo livre, né? De necessidade de auxílio de terceiros. Então, a atividade física, né? E evitar excesso de suplementação, né? A gente sabe que existem medicamentos que são necessários, suplementações que são necessárias, como, por exemplo, cálcio, vitamina D, em um paciente, por exemplo, que tem osteoporose, mas tomar cuidado com a suplementação por conta própria, sem uma avaliação médica, sem realização de exames adequados, né? Aliás, foi um ponto interessante que você tocou, que são esses suplementos que viram moda mesmo, né? Os suplementos viraram moda. Eles podem trazer além de não trazer talvez o benefício prometido, ele pode trazer algum dano? Sim, sim. A gente vê, por exemplo, esses jovens que são aficionados em ter um corpo, né, escultural, tudo, né, que fazem uso, por exemplo, de testosterona, né, essas aplicações de hormônio, né, muitas vezes eles fazem sem a supervisão de um médico, né, e acabam que compram do amigo, do colega dentro de uma academia sem a supervisão. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, qualquer tipo de droga, ela vai ter metabolização tanto renal quanto hepática, né, tudo isso, e pode gerar. Às vezes eu já peguei paciente com um quadro de hepatite aguda, fulminante, que acabou falecendo por conta de uso inadequado de medicação, de suplementação, né. Já tive paciente que, por exemplo, começou a suplementar errado um tratamento para osteoporose e intoxicou com a medicação, né? Então já dialisou por conta disso. Então a gente precisa tomar cuidado, ser sempre muito bem orientado. Bom, tá certo. Enquanto não existe o remédio para a eterna juventude, o jeito é realmente manter sempre os bons hábitos, não é, doutora Juliane? Muitíssimo obrigada pela sua participação. Está comprovado. Exatamente, que já é mais do que comprovado, aliás, não é? Nós conversamos com a doutora Juliane Pessequilo, que é geriatra e traz aí dicas importantes para manter a nossa saúde. Doutora Juliane, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite, tudo de bom. Você também, boa noite. Pois é, pessoal, olha, não adianta, realmente é isso. Deixa eu tirá-la aqui da tela para a gente continuar. Pronto. Pois é, ainda não existe pílula para a vida eterna, ou então para a juventude eterna, né? Então, vocês viram aí, são as dicas básicas. Boa alimentação, esporte e bons pensamentos também.